Há pouco mais de um ano, minha esposa e eu procurávamos uma nova casa para nos mudar, morávamos de aluguel e procurávamos uma casa mais ampla e com mais quartos, 4 no mínimo, e após semanas de busca, minha esposa encontrou uma casa em Iquaraci que atendia às nossas necessidades. Entrei em contato com a proprietária e logo negociamos um acordo de locação do imóvel. A casa estava precisando de pequenas reformas e uma pintura. Então, antes da mudança, comecei o processo de reforma com a pintura. No primeiro dia, fiquei sozinho na casa. Era uma tarde de forte chuva. A casa é enorme. De repente, enquanto estava em um dos quartos pintando, comecei a ouvir sussurros ao meu redor, seguidos de portas batendo repentina e violentamente. Mas o mais estranho era que não haviam correntes de ar que pudessem empurrar as portas daquela forma. Estava tudo fechado. Como aquela não era a primeira experiência estranha que tive na vida, segui com o serviço enquanto sentia um forte arrepio na espinha, o que incomodava cada vez mais. Durante todo o período da reforma, as vozes e a sensação de estar sendo observado só aumentavam. Após nos mudarmos, certa noite, cheguei do trabalho e minha esposa disse que meu filho mais velho não conseguia ficar no seu quarto, parecia estar com medo. Preocupado, deitei ao lado dele na sala para acalmá-lo e acabei cochilando por uns breves segundos. De repente, tive a sensação de estar sendo observado e, ao abrir os olhos, vi nitidamente algum tipo de sombra entrar correndo no quarto de meus pais. O mais estranho é que, pela reação dele, meu filho também pareceu ter visto, mas ficou tão assustado que fingiu que não viu. Numa noite, já cansado de toda a agonia daquela aura pesada da casa, comecei a orar por cada cômodo e no segundo andar da casa, eu comecei a jogar um punhado de sal grosso na tentativa de purificar o ambiente. Ao olhar na direção da parte mais escura de um quarto, eu vi um vulto alto e negro me encarando. Tentei me aproximar para ver melhor, mas quanto mais me aproximava, mais minha cabeça girava e a minha vista ficava turva. Então joguei um punhado de sal na direção do vulto e senti um enorme arrepio por todo o corpo que jamais havia sentido na vida. No dia seguinte, acordei tarde e um pouco zonzo. Sabe quando se acorda com ressaca? Ao entrar no banheiro, tomei um susto, encontrei nele um sapo negro enorme, parecia que estava me esperando. Enquanto isso, na cozinha, outro sapo assustava minha mãe. Em outra ocasião, minha mãe, que já é idosa, se cortou no braço em uma parte da casa. Isso ocasionou uma série de enfermidades nela, incluindo uma febre seguida de delírio muito forte, ao ponto de termos que interná-la em um hospital. Um dia, enquanto minha mãe se recuperava, pedi a uma amiga da família para dormir em casa e fazer companhia a ela, pois eu precisava viajar a trabalho. Minha amiga me relatou que na primeira noite em casa, não conseguiu dormir devido à sensação que tinha de não estar sozinha no quarto. Depois disso, ela não quis mais ir mais em casa. De lá para cá, minha mãe teve mais um acidente, dessa vez mais sério, o que causou nova internação. No mesmo período, meus filhos e minha esposa adoeceram estranhamente. Tive 2 acidentes leves de carro, mas com um belo prejuízo material. De um tempo para cá, as coisas meio que acalmaram, mas às vezes andando pela casa tarde da noite, eu não consigo dormir antes de meia-noite, ouço sussurros, às vezes tenho arrepios e a sensação de que alguém está andando pela casa, nos observando. Devido ao custo de mudança e por conta da quantidade de coisas que possuímos, ainda moro nessa casa, mas assim que as coisas melhorarem, planejamos sair para outro lugar. Minha esposa mal vê a hora desse dia chegar. Você acredita em feitiçaria e no poder do oculto? A autora desta história, que deseja manter sua identidade anônima, certamente sim.
Camila teve um relacionamento próximo de seus avós até que o seu avô morreu e sua avó mudou drasticamente. Era como se algo assumisse sua personalidade. Talvez o segredo obscuro que estava prestes a ser descoberto naquela casa fosse a causa. Esta é a história de Camila. Penso que algo maligno está acontecendo. Como eu gostaria de permanecer anônima, só vou dizer que o que estou prestes a dizer está ocorrendo em uma pequena cidade, não muito conhecida, no sudoeste da Pensilvânia, Estados Unidos. Isso começou com uma morte. Quando eu tinha 14 anos, meu avô morreu de câncer em uma das salas da casa de meus avós. Por vários anos depois disso, nós sentíamos um forte aroma de rosas e loção para bebês. Veja bem, eu costumava esfregar os pés de meu avô com loção para bebês quando ele estava morrendo. E não era apenas minha imaginação. Outras pessoas, incluindo o novo namorado da minha avó, que não fazia ideia da história, nem que alguém havia morrido naquela sala, sentia o cheiro desses aromas também. Em minha mente, isso era algo paranormal, mas também muito bem-vindo. Não sentia nada negativo sobre isso. Haviam mesmo casos em que a campainha tocava aleatoriamente quando falávamos sobre o meu avô e ninguém estava na porta. Tenha em mente que o quintal é todo fechado com uma cerca de ferro preta de 1,8 metro de altura, de modo que uma brincadeira de tocar a campainha e sair correndo realizada por crianças do bairro não era o caso. Já o espírito de meu avô era o caso. Eu tinha certeza. Nos últimos 2 anos, no entanto, as coisas começaram a dar errado. Minha avó teve uma drástica mudança de personalidade. Ela costumava ser uma pessoa gentil que tendia a ser bastante positiva. E agora ela odeia o mundo. Nunca sorri, é cruel com a maioria das pessoas e detesta a menção do nome do meu avô. A razão para eu escrever isso agora é porque 2 semanas atrás entramos em uma luta acalorada onde ela mencionou o nome do meu avô e declarou que estava feliz por ele ter morrido. Nem preciso dizer que me mudei de casa. Estava vivendo com ela, voltei para a casa de meus pais. Eu já sinto um véu de hostilidade removido da minha vida. Mas esta história é sobre o que conduziu a essa luta há 2 semanas, que me deixou com medo e cheia de ansiedade. Minha avó começou a comprar itens de feitiçaria e meditação. Sempre pensei em meditação como algo positivo, mas estou começando a me perguntar até onde ela levou isso. Eu sei por minha mãe que minha avó se aventurou na bruxaria em seus anos de juventude, e coisas terríveis aconteceram, mas essa é outra história. Isso é agora, e ela estava comprando cartas de tarô, pentagramas, livros wicanos e livros de magias, velas, algum tipo de argamassa e pilão, bonecas voodoo, cristais e tudo mais o que você encontra em alguma loja de bruxaria bizarra em algum beco escuro. Ela também comprou roupas estranhas, como casacos e vestidos góticos. A coisa toda me pareceu estranha, embora ela tenha rido e dissesse que era bobeira, apenas por diversão. Uma noite entre 10 e 11 horas, eu estava em um humor realmente sombrio sobre as coisas que estavam acontecendo na minha vida. Então fiquei sentada à mesa com ela para falar sobre isso. Ela estava receptiva e perguntou se eu queria me sentir melhor e fazer os problemas desaparecerem. Ok, foi minha reação quando eu assisti ela acender uma série de pequenas velas em zigue-zague e colocar um CD de meditação. A música parecia muito pacífica e eu acompanhei sua técnica porque não tinha certeza do que se tratava. Ela desligou todas as outras luzes, exceto as velas acesas, e a sala estava bastante escura. Ela me disse para me concentrar em uma chama, e apenas naquela chama, e para desejar que o espírito de alguém controlasse sua energia. Eu escolhi uma chama em particular que me atraiu a atenção e fixei o olhar nela. Era tudo em que eu podia me concentrar. Na verdade, eu estava começando a viajar e acreditar que estava ficando hipnotizada pela chama. O resto do universo desapareceu para mim e todo o meu ser ficou paralisado. Não havia senso de tempo,
lugar ou nada além da intensidade dessa chama. Ela tremeu horizontalmente, pegando força e cintilando mais rápido para frente e para trás. A chama parecia estar fora de controle. Estava crescendo, ficando mais alta e balançando em várias direções. Meu coração começou a bater mais rápido. Não conseguia tirar o meu olhar da chama. A única coisa que percebi além desta chama era que as outras chamas em torno da minha visão periférica estavam pequenas e calmas. Mas a chama que eu estava olhando tão atentamente estava agora em uma espiral descontrolada e elevando-se acima das outras. Senti medo, mas ainda não podia desviar o olhar. Eu sabia que algo não estava certo na minha mente, então reuni força de vontade e virei a cabeça bruscamente para meu ombro direito. Naquele momento, a chama acendeu em um lampejo que aqueceu o lado do meu rosto e iluminou o quarto com intensidade. Minha avó imediatamente saltou de sua meditação, surpresa. Então aquilo se foi. A chama voltou ao normal, o mesmo tamanho e a mesma calma que as outras. O que é que foi isso? Lembro-me de perguntar. Ela não me respondeu. Ela ligou a luz do teto e desligou o CD. Ela assoprou as velas e essa foi a última coisa que foi dita sobre aquilo. Eu poderia dizer que ela estava desnorteada. Ela mudou o assunto para algum problema com o filtro da piscina. Então eu deixei estar. Após este incidente, senti-me ainda mais estranha pelas coisas wiccanas que tinha na casa. Comecei a adverti-la de que Deus não gosta de coisas assim. Mas ela me ignorou e continuou a dizer que era só para se divertir e nada daquilo era material de feitiçaria sério. Coisas estranhas estavam começando a acontecer. Não consegui mais sentir o cheiro de rosas e loção para bebês naquela sala de estar. Eu não sentia mais que eu estava sendo protegida ou consolada pelo espírito do meu avô. Eu tentei conversar com ela sobre isso, mas ela parecia se concentrar nas coisas negativas sobre ele quando conversávamos, quase num tom odioso. Sua personalidade como um todo estava diferente. Coisas pequenas que ela costumava não dar bola estavam deprimindona e causando-lhe uma explosão hostil. Essas explosões estavam sendo dirigidas a mim, já que eu era a única que vivia com ela, bem como para meu tio, seu filho, que passava por lá de vez em quando. Toda vez que o nome do meu avô era citado, ela suspirava com desgosto e seu humor ficava azedo. Ela parou de sorrir, dar risada, falava vulgarmente com aspereza. Não reconhecia mais essa pessoa. Uma noite, eu estava no meu quarto e não conseguia dormir. Minha garganta estava muito seca, então desci as escadas para pegar algo para beber. Minha avó sempre preferia dormir em um sofá, então ela principalmente dormia na varanda fechada, que chamamos de Sala da Flórida. Quando andei de volta para as escadas, vi que a TV ainda estava ligada, então entrei porque achava que ela ainda estava acordada, mas não estava. Ela estava dormindo e o quarto estava completamente frio. Eu vi que ela só tinha um quarto do cobertor cobrindo-a e me perguntei como ela não estava congelando. Isso só me fez querer dormir ainda mais, sob meu cobertor quentinho, no meu quarto quentinho. No dia seguinte, ela estava sentada em uma cadeira da cozinha quando desci as escadas. Eu acho que Mario me mordeu quando eu estava dormindo, disse ela. Mario é um poodle, um dos 3 cães que ela tem. Os outros são Abóbora e Mel, um Cali e um Bull Mastiff, os 3 com temperamentos gentis e amigáveis. Olhei para o braço dela. Isso não é uma mordida de cachorro, foi a primeira coisa que me recordo de dizer. Se fosse uma mordida de cachorro, estaria sangrando e ela provavelmente estaria no hospital, não na mesa da cozinha. Havia 2 fileiros de marcas de punção espalhadas por aproximadamente 7 centímetros de comprimento. Sim, eles eram hematomas, mas não eram as marcas de dentes de cachorro, mas algo mais estreito, como marcas feitas por uma agulha grossa ou algo assim. Eu não sabia o quão profundo elas eram, mas havia sangue seco em torno delas, o que me levou a acreditar que havia sangrado por um tempo.
Um pouco mais acima no braço dela estavam algumas marcas de arranhões, que eram muito mais óbvias. Haviam 4 arranhões de aparência dolorosa, que se estendiam cerca de 13 a 15 centímetros pelo braço. Perguntei como ela poderia ter feito isso, mas ela não tinha ideia. Ela disse que quando ela acordou, seu braço estava muito dolorido, então ela assumiu que talvez o braço dela tenha caído do sofá enquanto ela dormia, surpreendendo Mario que talvez a tivesse mordido. Os cães não estavam lá quando entrei, eu disse a ela. A Bóbora estava dormindo embaixo da mesa da cozinha quando eu peguei minha bebida, e Mario e Mel dormiam no chão da sala de estar. Com tudo o que estava acontecendo naquela casa, eu pensei na ideia de que a mordida poderia ser algo sobrenatural. Eu estava tendo maus pressentimentos naquela casa por meses, ouvindo ruídos estranhos e passos, sentindo rajadas de ar gelado e, para completar, agora haviam evidências físicas de algo maligno. Se fosse sobrenatural, não era nada bom. As marcas de mordida e arranhões me diziam que o que quer que fosse, era maligno. E isso foi o suficiente para conversar seriamente com minha avó. Então, alguns dias depois desse incidente, abri meu coração sobre a energia negativa que sentia e o mau pressentimento que tive sobre o braço dela. Eu esperava que ela descartasse meus maus sentimentos e me assegurasse mais uma vez que não havia nada de ruim na casa, mas ela ficou em silêncio. Então ela me disse que havia algo que queria que eu visse. Segui até o topo da escada, na sala de jogos e até a sala de pó. A sala de pó é uma pequena sala de banho quadrada com apenas um banheiro e uma pia. E ao lado da parede, logo à direita da entrada, há um recanto onde ela mantém uma lâmpada e um pano de renda aí. Abaixo do recanto havia um pequeno tabuleiro pintado, com pouco mais de 30 centímetros. Neste pequeno tabuleiro haviam pequenos buracos que formavam uma estrela. Parecia uma estrela de ligue, os pontos. Para lhe dar uma melhor compreensão do que era isso, os buracos eram muito pequenos e eram picados no tabuleiro. Quando eu era pequena achava que parecia legal. Quando eu olhei para o que ela estava me dizendo para olhar, o pequeno tabuleiro havia desaparecido. Ela me disse que ela o havia quebrado e eu estava pensando comigo mesma que ela havia perdido a cabeça. Eu não sabia do que ela estava falando. Isso era um pentagrama, disse ela. Essas palavras enviaram um arrepio pela minha coluna até a minha medula. Ela explicou que estava lendo um livro que ela comprou sobre o pentagrama com chifres em que 3 pontos de uma estrela estão embaixo e os outros 2 pontos estão acima dele, são maiores que os 3. Abaixo, assemelhando-se a chifres, era o que estava gravado no tabuleiro, e naquele momento senti meu coração parar. Eu me ajoelhei e olhei para o espaço vazio atrás do que costumava ser o tabuleiro. Ela me disse para ver o que estava dentro. Todos os cabelos do meu corpo se arrepiaram. Retirei 2 coisas, uma bíblia satânica e um amuleto de pentagrama. O amuleto de metal parecia tão velho, ele estava enferrujado. Eles pareciam um pouco empoeirados, mas era óbvio que ela já os havia limpado um pouco. Não consegui tocá-los. Deixei-os cair no chão e saí da casa o mais rápido que pude. Depois que cerca de 10 minutos se passaram e eu me acalmei, voltei para dentro e discuti com ela. Perguntei-lhe o que aconteceu que ela decidiu destruir o tabuleiro. Ela disse que sabia o que essa estrela significava agora e, com uma sensação ruim, golpeou e sentiu que era ruim. Ela sentiu que havia algo por trás disso. Foi quando ela encontrou a Bíblia satânica e o amuleto. Ambos concordamos que todas as coisas de bruxaria que ela comprou deveriam sair. Vai saber o porquê desses itens satânicos estarem escondidos atrás daquele tabuleiro para início de conversa. Fiquei aterrorizada com o pensamento de que práticas ocultas estavam ocorrendo na casa no passado e tudo mais o que tivesse ocorrido nela. Passaram-se alguns dias. Minha avó se livrou de todas as coisas de bruxaria que ela havia comprado e também as coisas perturbadoras por trás do tabuleiro. Nada estranho aconteceu,
Então percebi que todos os ruídos que eu estava ouvindo, vozes fracas, um bebê chorando e passos nos quartos onde ninguém estava, desapareceram. Eu estava muito enganada. Estava realmente frio uma noite. Minha avó e eu estávamos na cozinha esfregando os braços porque estava muito frio. Ela estava prestes a tomar banho no banheiro do andar de baixo e depois iria para a cama. Eu faria o mesmo depois dela. Eu estava exausta e apoiei minha cabeça em meus braços sobre a mesa para relaxar enquanto ela estava no chuveiro. Cerca de 10 minutos depois, ela subiu as escadas enrolada em uma toalha e com os cabelos cheios de espuma, segurando seu pescoço. Algo havia apertado sua garganta, ela disse, e ela estava tendo dificuldade em respirar. Levantei-me e olhei para o pescoço dela. Com certeza, haviam marcas vermelhas em volta de sua garganta sob a forma de impressões digitais. Eu me apavorei com a situação, mas ela era muito teimosa para ir embora. Ela não podia simplesmente levantar-se e sair de sua casa, ela me disse. Mas para mim, essa foi a última gota. Eu encontrei-me constantemente evitando espíritos malignos com orações e procurando freneticamente por algumas respostas e soluções. As coisas estavam piorando. Ela estava começando a acordar com contusões em seus braços e pernas que ela não podia explicar. Seu comportamento era tão odioso agora que eu evitava ela a todo custo. Eu saía da casa sempre que podia, e toda vez que eu punha o pé para dentro, o mesmo sentimento pesado e terrível me preenchia. O sino da porta começava a tocar o tempo todo, mas já não havia mais uma boa sensação sobre isso. Não haviam sentimentos ternos, reconfortantes e nenhum aroma de rosas. Havia, no entanto, rajadas frequentes de ar frio, ruídos estranhos, e então começaram a aparecer arranhões por toda a minha perna durante a noite. Eu não tinha problemas para dormir, mas uma manhã no chuveiro eu percebi múltiplas contusões em mim mesma. Então, 2 semanas atrás, tivemos uma briga. Palavras que eu nunca pensei que ouviria saíram de sua boca. Mas eu não poderia ajudar alguém que não quisesse ser ajudado. E aquela noite foi a última que eu falei com ela. Atualmente estou morando com meus pais e espero que minha avó busque ajuda profissional para abençoar aquela casa. A experiência de tudo o que aconteceu abalou minhas crenças. Também me deu respeito pela luta paranormal e profunda para viver uma vida santa. Só posso esperar que os leitores tomem isso como um aviso para não abrir portas para coisas que vão se arrepender. Nunca dê ao mal um sinal de que ele é bem-vindo. Três batidas na porta da sala. Eu acordei assustado. O relógio marcava 13h17. Minha espinha gelou. Quem estivesse batendo na porta já tinha que estar dentro do meu quintal. O portão era enorme. Como aquilo poderia estar acontecendo? Me levantei já passando a mão num taco que eu deixava do lado da cama para nunca ter que usar. Uma estúpida inspiração dos filmes de Hollywood. Ainda no corredor, pude ouvir mais 2 batidas, estas mais fracas. O medo foi tanto que mesmo de longe gritei: "Quem está aí?" E para o meu total pavor, uma voz calma e baixa e até certo ponto conhecida, mas que na hora do medo não consegui descobrir, rebateu: "Sou eu. Deixa eu entrar." O medo aumentou de forma descomunal. Perguntei ofegante quem era e o que estava fazendo no meu quintal. Blefei dizendo estar armado, que se quisesse entrar, eu ia atirar para me defender. Até aquele momento, só me passava pela cabeça ser um ladrão. Não raciocinei direito, ladrões não pedem para entrar. Encostei na porta e coloquei meu ouvido junto a ela. Queria ouvir outras vozes, risos ou algo assim, por mais insano que aquilo pudesse ser. Eu tinha um primo chamado Júlio que não tinha limites. Não, seria impossível ele ter pulado o muro para me trollar. Sim, escutei uma respiração ofegante,
mas algo já me dizia que não era Júlio. Tentei me enganar mais uma vez. Júlio, é você? Se for, pare com isso. Não era o Júlio. Claro que não era. Minhas pernas começaram a tremer. Eu podia sentir quem estava do outro lado da porta, mas por algum motivo não se amedrontava, mesmo eu dizendo que ia chamar a polícia ou atirar. Para me defender, a voz dizia a mesma coisa, e cada vez mais desesperada, mais enfurecida. Me deixe entrar. Eu preciso entrar. Já tendo a certeza que não era meu primo idiota, fui para o banheiro, mesmo com uma pilastra na área. Do banheiro dava para ver quem estava na porta da frente. Aqueles metros até chegar no banheiro foram desesperadores. Tinha alguém tentando entrar na minha casa, e de madrugada, desde que completei maioridade, sempre morei sozinho, e aquilo nunca tinha acontecido. A cada passo que dava, o medo me tomava mais e mais. Eu podia sentir o meu coração gelado. Sim, era a hora, o minuto, os segundos mais apavorantes da minha vida. Uma coisa inexplicável estava no ar. Eu tinha a certeza que ia morrer, de alguma forma. Não sei como. Continuei. Peguei um banco e olhei pela janela. Juro com todas as minhas forças que foi o momento mais horrível da minha vida. Olhei e não tinha ninguém. Mas pior, podia ouvir as batidas na porta. Eu olhando. Ou melhor, não vendo nada e ao mesmo tempo ouvindo as batidas. Como eu queria que fosse um bandido, mas não, era sobrenatural, um espírito, algo querendo entrar na minha casa. Desci do banco e fui ao chão. Caí no piso frio do banheiro. Minha mente não podia acreditar no que os meus olhos não viram. Tinha que ter alguém na minha porta, mas não tinha, e a voz continuava cada vez mais desesperada. Me deixe entrar, abra a porta logo. Eu não era lá muito inteligente, mas naquele momento sabia que o que estava lá fora não poderia entrar sem que eu deixasse, senão já teria feito. Fui para a sala e peguei o telefone. A ideia era ligar para a polícia. Queria que mais alguém estivesse comigo. Eu não estava louco, estava acontecendo, mas não, o telefone estava sem linha. Assim como meu celular não estava completando nenhuma ligação. Possivelmente o que estava lá fora não quisesse mais ninguém na casa. Era pessoal. Mas por quê? Gritei para que saísse do meu quintal. Implorei para que não mais me assustasse. Mas nada, a voz insistia. A maldita voz que cada vez me parecia mais familiar. Meu pavor não deixou eu raciocinar direito. O relógio marcava 3h50. O tempo também era meu inimigo naquele momento. Na minha mente, 6 horas eu estaria livre, o dia levaria para longe aquele mal que me assombrava. Me sentei no sofá, sempre com o taco na mão. Minhas mãos estavam geladas. Um arrepio me subiu à nuca. Aquilo continuava a bater e pedir para entrar. Não desistia de jeito nenhum. O que quer aqui na minha casa? Você é um fantasma. É um extraterrestre. Diga o que é, apenas me deixe entrar, não lhe farei mal. Você jamais entenderia. Na verdade, nem pode entender, afetaria até você. Aquelas palavras me deixaram ainda mais desesperado. O que estava lá fora de alguma forma me conhecia. Dizia claramente que me conhecia. Eu voltei novamente para o banheiro e fiz a mesma coisa. E, claro que a mesma coisa aconteceu. Ouvia as batidas, ouvia a tal voz me chamar, mas ninguém estava no alcance das minhas retinas. Eu estou desesperado. Por favor, vá embora. Seja o que for, não me faça mal. Eu não mereço passar por isso. Sei que não é mal. Juro que não vou te machucar. Acredite, você não iria entender. Ninguém aqui poderia entender. Poderia virar um caos. Apenas deixe-o entrar. Eu preciso entrar. Eram palavras de algo que tinha intimidade comigo, falava com um certo afeto, mas não passava pela minha cabeça abrir a porta. Aquela bizarrice chegava ao ponto de eu estar dialogando com um fantasma. Sim, para mim não era extraterrestre, era uma alma, espírito ou coisa assim. Eu tremia, minhas mãos pareciam ter vida própria de tanto que eu balançava. Tentei o telefone mais uma vez e nada. O celular mais uma vez e nada.
Não completava ligações, não conseguia mandar. WhatsApp, nada. Alguma força ou a tal coisa tinha o poder de selar a casa. O relógio parecia não querer me ajudar, marcando 4:02. Fiquei na cozinha pensando como me livrar daquilo, mas não tinha jeito, não tinha saída. Ficar parado e achar que tudo iria se resolver sozinho não era opção. Algo sobrenatural estava na minha porta. Só de não ter desmaiado ou infartado de largada me dava inspiração de que sim, eu ia passar o vale nebuloso. Tentei dialogar mais uma vez. Fale mais alguma coisa. Seu nome. Diga se é algum familiar, algum amigo que partiu. Se é de outro planeta. Por favor, eu quero sair dessa situação. Por que me escolheu? Por que minha casa? A voz não me respondeu. E ficou pior. A coisa começava a bater na janela do banheiro. Na verdade, começava a forçar. Se mostrava ainda mais impaciente. O espelho. Eu preciso olhar no espelho. Deixa eu entrar? Pela primeira vez pude realmente saber o motivo daquele pavor. Era o espelho que a tal coisa queria. Não entendi o que era. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Era um misto de terror e curiosidade. No fundo do meu coração eu sabia que o que estava lá fora não me queria mal, mas não passava pela minha cabeça abrir a porta. O relógio marcava 4:13. Fui para meu quarto e rezei um Pai Nosso de pouca fé. Eu não era dado a coisas de religião. Abri a Bíblia, que estava para lá de empoeirada, e lhe gaguejando um versículo qualquer, com medo, sem fé. Minhas vistas estavam pesadas. Não era sono, era a aura da minha casa, que mostrava que o que estava lá fora começava a adentrar em forma de neoérgia ruim. O relógio marcava 4:46, a voz já estava uns 10 minutos sem se manifestar, sem forçar a porta. Acreditem, aquele silêncio dava muito mais medo, mas logo o silêncio cessou. Eu não quero mais ficar aqui, já que não me deixa entrar. Coloque aquele espelho que está na segunda gaveta aqui na janela do banheiro. Eu fico aqui fora. Você só precisa me mostrar o espelho. Era surreal. O que estava lá fora sabia de como era minha casa. Pensei que pudesse ser algum familiar morto, mas não tinha ninguém que pudesse saber da minha intimidade a tal ponto, saber onde eu guardava as coisas. Como sabe do espelho? Você me conhece? Diga, como sabe do espelho? A voz não me respondeu. Minha casa ficava cada vez mais fria, o ar parecia ficar mais denso, e novamente a coisa começou a bater na porta da sala com muita fúria. Ela não se conformava, parecia ser dona da casa. Foi naquele momento que tive uma desconfiança. Vamos, diga. Quem é você? Eu vou pegar o espelho e vou colocar na janela. Mas antes, me diga quem é, me diga o que é. Vamos fazer um trato? É justo? Primeiro pegue o espelho, depois conversamos. Eu fui já quase que tendo a certeza do que estava acontecendo. Comecei a tremer só de pensar que fosse. Não tinha sentido ser. Peguei o espelho e voltei para o banheiro. Estou aqui com o espelho em minhas mãos, mas não vou levantar na janela até que me diga o que está acontecendo. Eu não posso ficar sem saber o que é isso. Eu desconfio, mas quero a certeza. Já sei que o espelho é um portal para outro lugar. Sei que chegou aqui sem querer chegar. Eu só quero que diga quem é. Apenas isso. Você é bem esperto. Não poderia ser de outra forma. Mas sei que também é curioso. Então, para o seu bem, para o meu bem, coloque o espelho na janela, feche os olhos e tudo isso vai acabar em frações de segundos. Por favor, faça isso. Eu estava convicto, já tinha certeza do que se tratava. Não precisava fazer como Tomé, mas fiz. Vamos, coloque o espelho na janela, eu te imploro. Não olhe o espelho. Não seja tolo, apenas coloque na janela. Ainda fiquei alguns segundos pensando em tudo aquilo. Tomei a decisão, levantei meus braços e erguendo o espelho. Senti uma força puxar o espelho para perto da janela. Ali, naquele último segundo, olhei e confirmei minha desconfiança. Era eu. Sim, era eu com outra roupa, outro penteado de cabelo. Era eu que vive em outro plano.
sendo sugado pelo espelho e indo para uma realidade que não é a minha, não é a nossa. Isso aconteceu há 2 meses. De lá pra cá não tive mais coragem de olhar para o espelho. Arranquei do banheiro, joguei fora os pequenos. A única vez que me atrevi a olhar no espelho do trabalho. Tive a certeza que era ele que estava me olhando de dentro para fora. Tomem cuidado quando olhar no espelho. Não queiram ter o pavor que sinto até hoje. Quando eu tinha 8 anos, meus pais me mandaram ficar com minha avó por algumas semanas. Ela morava em uma pequena cabana nos arredores de uma pequena aldeia. Era uma pequena aldeia chata e não havia outras crianças da minha idade lá. Não havia muito que eu pudesse fazer para me divertir. Certo dia, eu estava vagando pelos campos, atrás da cabana da vovó, quando me deparei com um velho poço abandonado. Ele estava em uma colina, todo coberto de cardos e urtigas. Alguém havia colocado tábuas de madeira por cima do poço e elas foram parafusadas nele. Uma das pranchas estava solta, então eu atirei e olhei para baixo na escuridão. Eu me perguntava o quão profundo era, então eu peguei uma pedra e a joguei no poço. Depois de uma longa pausa, ouvi um distante plap. Parecia divertido. Então eu peguei um monte de pedras e comecei a jogá-las na escuridão do poço. Era legal. Uma das vizinhas viu o que eu estava fazendo e saiu correndo de sua casa em minha direção. Ela me agarrou pelo braço e me pusou para longe do poço. Então, ela começou a gritar comigo e me disse para ficar longe daquele poço. Ela não disse o porquê, mas me assustou tanto que eu fugi dali. Naquela noite, contei à minha avó o que havia acontecido. Ela ficou com raiva e me deu um puxão de orelha e me disse para ficar longe do poço, mas também não explicou o porquê. Entretanto, tudo o que ela me disse foi que era bem ruim. Alguns dias depois, comecei a ter sonhos estranhos. Sonhei que estava andando por um campo, mas estava coberto por uma névoa espessa. Eu estava descalça e, quando olhei para o chão, não havia grama, apenas cinzas. Não havia ninguém por perto e eu estava sozinha. Continuei andando e saindo da névoa, então vi o velho poço abandonado emergir do nada. Parei no poço e espiei pela borda. Não consegui ver nada, mas pude ouvir a água borbulhante. De repente, um par de mãos retorcidas apareceu do poço. Eu recuei horrorizada e me virei para fugir. Mas as mãos se estenderam do poço e me seguraram. Horrorizada, tentei escapar daquelas mãos que me agarraram com seus dedos longos e horríveis. Mas como sempre acontece nos pesadelos, parecia que eu estava correndo no mesmo lugar. As mãos continuaram se alongando mais e mais, e eu ainda sentia o toque repugnante daqueles longos dedos me agarrando pelos meus tornozelos. Por conseguinte, acordei suando frio. Mesmo depois de acordada, eu ainda podia sentir a sensação daquelas mãos miseráveis me segurando pelos tornozelos. Aterrorizada e sem palavras, fiquei ali sentada por alguns instantes, tentando recuperar o fôlego. Lá fora, estava chovendo e eu podia ouvir as gotas de chuva batendo contra a minha janela. Assim que olhei para ela, fiquei chocada com o que vi. No vidro molhado havia 2 estampas longas, como se fossem feitas por uma mão enorme com dedos enormes. Eu estava com medo de sair de casa nos dias que se seguiram, mas depois de uma semana sem mais sonhos ruins, eu finalmente relaxei. Assim, um tempo depois, criei coragem suficiente para voltar ao velho poço abandonado. Eu tirei a madeira e olhei para baixo. Lá embaixo, na escuridão quase completa, eu podia distinguir a água negra no fundo. De repente, eu vi algo se movendo na água escura. Era uma espécie de forma negra. Aterrorizada, eu pulei para trás da borda e corri todo o caminho de volta para a cabana. Quando cheguei lá, contei à minha avó o que tinha visto. Ela entrou em pânico e correu de casa em casa, contando a todos os vizinhos.
Ao anoitecer, toda a aldeia estava em pânico. Todos me culpavam por brincar no poço, mas ninguém me disse o porquê. Cada casa tinha um crucifixo pendurado acima da porta da frente. Os vizinhos se fecharam em suas casas. Eles trancaram as portas, fecharam as janelas e mantiveram as luzes acesas durante toda a noite. Minha avó também colocou um crucifixo acima de sua porta e passamos a noite dormindo no chão da cozinha, com a porta da frente trancada, as janelas fechadas e todas as luzes acesas. Na manhã seguinte, meus pais chegaram para me buscar. Minha avó levou-os para a cozinha para conversar com eles e me disseram para esperar no carro. Eles estavam lá há muito tempo e, quando saíram, seus rostos estavam sombrios. Sem uma palavra, entraram no carro e voltamos para a cidade. Apenas anos mais tarde, foi que eu consegui saber o que minha avó havia dito a eles. Ela disse que, há muitos anos atrás, uma mulher morava num chalé do outro lado da colina. Ela era extremamente ciumenta e estava convencida de que o marido a estava traindo. Então um dia, enquanto ele estava no trabalho, ela decidiu se vingar dele. A mulher pegou os filhos e, um por um, levou-os até o poço, cortou a cabeça deles com um machado e então jogou seus restos no poço. Ela esperou até que o marido chegasse em casa do trabalho e, quando ele estava de costas, ela o atacou com o mesmo machado. Depois de tê-lo cortado em pequenos pedaços, ela incendiou a casa. Então, ela voltou para o poço e pulou, se afogando no mesmo. Durante anos, as pessoas desapareceram da vila e ninguém sabia o que havia acontecido com elas. Meu avô foi uma dessas pessoas. Desapareceu uma noite quando saiu para passear e nunca mais foi visto por ninguém. Os aldeões acreditavam que tudo aquilo tinha algo a ver com o poço, então eles resolveram ficar longe dele. Às vezes, eu ainda sonho com aquelas mãos horríveis. À noite, ainda tenho medo de deixar meus pés fora do cobertor, para evitar sentir os dedos frios em volta dos meus tornozelos e, sempre que chove, eu ainda olho para a janela e espero ver, delineada pelas gotas de água na janela, as impressões daquelas enormes mãos aterrorizantes. Bom, não sei bem dizer a cidade, mas sei que a mesma ficava no interior do Paraná. Essa lenda se passa na década de 50. Nessa cidade tinha um homem chamado Hilário, que de hilário não tinha nada, era uma pessoa muito perversa e sádica, era o homem que mais tinha terras na região, possuía muitas riquezas, o homem praticamente mandava na pequena cidade, nem os prefeitos que se elegiam se metiam com ele. A polícia, então, passava longe de querer encrenca com esse homem. Por conta disso, ele se achava no direito de fazer o que bem queria. Segundo os mais antigos, desde muito moço notava-se certo ar de ruindade no rapaz. Sempre foi uma pessoa rebelde e sem limites. Casou-se por força com uma das garotas mais bonitas da cidade. Afinal, quem negaria algo a esse sujeito vil e desprezível? Teve 3 filhos homens e uma mulher, e desde sempre tratava sua família muito mal, pior ainda quando bebia, espancava mulher e filhos. Era um homem metido a matador, tem muitas histórias de que ele ou seus capangas eliminavam seus desafetos. Mas talvez a pior coisa que esse homem fez foi ceifar a vida de um inocente menino, filho de um funcionário de uma fazenda vizinha. Dizem que ele matou o menino com um tiro de revólver apenas pelo fato de ter visto o garoto roubando ameixa nas terras dele. Dizem que o pai do menino teve que implorar para o seu Hilário, para ele poder recolher o corpo do filho e enterrar, pois de tão ruim que era o homem, ele tinha prometido jogar o corpo do garoto em um rio que cortava a fazenda dele. Graças ao bom padre, que tinha uma igrejinha na região, conseguiu convencer o homem a deixar o pobre pai enterrar seu filho. Quando o pai viu o corpo do seu querido filho, já sem vida no chão, caiu em desespero e gritou: "Seu desgraçado, a justiça divina um dia vai chegar para você,
o diabo em pessoa vai te levar para o inferno. Seu Hilário, debochado e sem caráter como era, se desmancha em uma risada maldosa e fala: até o diabo tem medo de mim, se ele for homem o bastante que venha me levar. Bom, passaram-se muitos anos e aquele homem viu, já estava velho e muito doente. Foi acometido por uma grande infecção que lhe resultou em várias úlceras pelo corpo todo. Teve uma morte bem sofrida e merecida. Dizem que nos últimos dias de vida dele, ele uivava de tanta dor que sentia. O dia da morte do velho chegou. Como era uma pessoa muito ruim, somente a esposa, filhos e alguns funcionários das terras dele foram ao velório. Mas por respeito pela esposa e filhos do homem, que eram pessoas muito boas, de repente, no meio do velório chegou um homem alto, de olhos bem claros, bem formoso, com um traje branco, chapéu de couro e um revólver preto na cintura, com um cavalo negro, imponente e muito bonito, parecia até um cowboy daqueles filmes de western americano. Entrou na casa onde o velho estava sendo velado e ficou lá sem dar uma palavra com ninguém. Todos acharam estranho, pois ninguém nunca tinha visto esse homem. Logo chegou o padre para fazer os preparativos finais para enterrar de vez o corpo, e no meio das orações que ele conduzia, esse homem começou a ficar meio estranho, bem incomodado. Seus olhos, que eram claros, ficaram negros como breu, e com uma voz gutural ele grita para que o padre ficasse quieto. Chega perto do caixão, tira seu chapéu e todos notam que ele tinha chifres na cabeça. Em seguida ele fala para o morto: vem mostrar a todos que não tenho medo de você. Vem pessoalmente te carregar para o inferno. Correria para todo lado, gente desmaiando. O diabo monta em seu cavalo, que agora não era tão imponente, e sim todo podre e desfigurado, e mostra sua verdadeira forma. Atrás, amarrado à sela do cavalo por correntes em brasa, que dava para sentir o cheiro de pele queimando, estava o espírito do seu Hilário, lamentando por todas as atrocidades que fez em vida, e desapareceram envolto em um nevoeiro denso e negro.